misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, que a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, que a tua sombra é que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, que a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Glória a Jesus. Essa canção para mim é uma oração, né? E volta e meia eu estou orando ela cantando. Uma vez mais saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é o último dia da ministração sobre tendo Deus como prioridade, né? O irmão João no começo falou que começaríamos sobre família, mas na verdade vamos começar amanhã, né? Amanhã, dia 7, 8 e 9, será conosco o pastor Luciano Secom. Eu estive com ele hoje. Na verdade, ele, por volta das 10 da manhã, já me mandou um áudio confirmando que está tudo certo, pastor. E depois, ao meio-dia, estive com ele, confirmando de fato a presença dele conosco amanhã aqui, para falar conosco sobre sabedoria para a vida familiar. Então hoje nós queremos fazer uma amarração, uma conclusão sobre tendo Deus como prioridade, né? Essa sabedoria necessária ou espiritual que precisamos ter para podermos nos conduzir com prudência e vida. E eu quero ler com os irmãos Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Leremos a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Eu ouvi a primeira vez o pastor José Satírio cantando: La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Se não sabes amar, tu não debes orar. Por la mejor oración es amar. Muitos são os que vivem sem amor. Muitos são os que morrem sem amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. Por la mejor oração es amar. Muito profundo. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar.
Se não sabes amar, tu não deves orar, pois a melhor oração é amar. A melhor explicação que eu vi, que faz todo sentido com essa canção, ouvi de um homem de Deus que já descansa no Senhor em Angola. Eu falei algumas vezes já aqui aos irmãos do saudoso irmão Antônio Henriques, né? Ou então irmão Jô, como era mais conhecido. Ele disse que orar ou a oração é como eu pegar aqueles rádios antigos que sintonizavam os canais girando um botãozinho. E dependendo da minha intenção do coração, eu ouviria um canal mais de notícias, ou um canal mais de músicas, um canal diversificado. Dependendo de como eu estava, eu iria sintonizar um ou outro, né? Iria procurar a frequência até achar. E ele disse que quando nós oramos, precisamos cuidar do nosso coração, de como nós vamos para a oração. Porque se eu for para a oração carregado de mágoa, de ódio, de ira, e começar a orar, ao invés de me sintonizar com a banda celestial, com a banda do céu, eu vou me sintonizar com a banda do inferno. Porque a banda celestial, ela sempre vai trazer notícias de amor, notícias de paz, notícias de vida, ainda que sejam de repreensão, mas tudo isso é por amor, para a paz e para a vida. Já a banda do inferno, o canal, né, a sintonia do inferno, ele sempre vai promover o egoísmo, a justiça própria, o egocentrismo, a revanche e outras coisas mais, que aquele meu sentimento, do modo como eu estou naquele momento, está me conduzindo para a oração. Então ele diz, quando você for orar, então ele dizia, né? Quando você for orar, antes de orar, sonda seu coração. Se há alguma mágoa, alguma tristeza profunda na sua alma, primeiro a tua oração é: Senhor, me ajude a esvaziar meu coração. Purifica meus sentimentos, purifica minha mente, purifica minha consciência, para que eu possa entrar em sintonia contigo e não com outro canal que nós não queremos e não precisamos. Então, a melhor oração é amar, né? Estamos falando nesses dias muito sobre oração. Vamos ler o texto, Lucas 14, a partir do 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse texto é bastante interessante. Se o Senhor Deus permitir, amanhã nós começaremos uma série de ministrações sobre a prioridade, o lugar e o valor da família na nossa vida como povo de Deus. E a todo instante a Bíblia vai mostrar isso, que a família tem um lugar importantíssimo, um lugar de destaque, um lugar singular na nossa vida. Na verdade, nós sabemos pela própria palavra que é de Deus quem se originou a família, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor cria um casal e diz a eles que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Então, de Deus nasce o projeto da família. O projeto da família não é uma invenção humana, ou não é fruto do querer do homem, é um propósito divino. E a Bíblia vai mostrar várias vezes, e eu acredito que o pastor Luciano vai falar sobre isso aqui
nestes 3 dias que se aproximam, em como Deus usa a família para abençoar a terra. Deus usa a família para, a partir dela, promover os seus planos na terra. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo de número 12, a Bíblia fala que o Senhor chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, da casa de seu pai, e diz assim: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Eu te farei pai de muitos filhos, te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já vemos aqui Deus levantando um homem e uma mulher para dar a eles filho, para que essa família possa abençoar o que? Outras famílias. E quando você vai ler Isaac, Deus repete as mesmas palavras que disse para Abraão. Diz assim: Isaac, eu vou te abençoar, e a partir da tua semente outras famílias serão abençoadas. Ele diz o mesmo para Jacó, e continua até que chega numa ocasião em que, num dia, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, por nome de Gabriel, aparece numa casa lá na cidade de Belém, a uma moça, uma menina, uma adolescente, uma jovem chamada Maria, e diz a ela que ela vai ficar grávida e vai conceber um menino, vai dar à luz, e esse menino será o Salvador do mundo. Seu nome é Jesus Cristo. Novamente, para o Senhor realizar o seu plano de salvação, ele chama uma mulher, um homem e uma criança, família. Então a Bíblia demonstra de forma extensa e com muita propriedade que as famílias têm um lugar de primazia em Deus e na obra do Senhor na terra. Porém, aqui nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos e às pessoas que lhe seguiam a respeito do caminhar no reino de Deus. E aqui ele vai fazer, nos versículos que lemos, considerações no mínimo pesadas, quando pensamos sobre a família, né? Se as nossas prioridades não estão devidamente ordenadas. Vamos reler o texto uma vez mais. Versículo 25 diz assim: que ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes. Imagine a cena: Jesus está andando e de repente parece que ele para e olha para o povo que lhe segue, e ele sabe que entre aqueles que lhe seguem, nem todos o seguem. Ele é o Messias prometido. Nem todos o seguem porque entendem que ele tem palavras de vida para transformar a vida deles. Nem todos o seguem porque entendem que ele é um enviado do Senhor. Muitos o seguem porque querem ver sinais, querem ver milagres, querem ver resolvidos os seus problemas. E infelizmente não é diferente nos nossos dias. Infelizmente, nós temos igrejas que estão cheias de gente, cheias de pessoas, cheias de família, que ainda estão na fé, não porque entendem quem Deus é, mas porque têm em Deus como que um solucionador de problemas. Tem em Deus apenas aquele que vai resolver os problemas da minha vida. Meu marido é violento, e se eu aceitar a Jesus vai dar um jeito nele para ser violento. E meu filho é desobediente, se eu aceitar a Jesus vai pegar ele, vai trabalhar nele, vai ser um filho obediente. Eu vivo doente, e se eu aceitar a Jesus, ele vai me curar, agora eu vou viver com saúde. Não que haja problema em esperarmos em Deus que ele nos socorra em nossas necessidades, não. Ele mesmo disse: clama a mim, responder-te-ei. Ele mesmo disse assim: pedi e dar-se-vos-á. É ele quem nos orienta a pedirmos, a esperarmos dele uma provisão para as nossas necessidades físicas, necessidades aqui nessa terra. Porém, muito mais importante do que andar com Jesus, porque ele pode fazer
nós precisamos andar com Jesus porque Ele é, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode realizar. É muito diferente. Então Jesus olha para aquela multidão e Ele vai dizer as seguintes palavras que estão nos versículos 26 e 27. Se alguém vier a mim e não... Vamos ler todos juntos, irmãos. E não fazer o quê? Alguém me ajuda aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer. O que é aborrecer? A irmã diz amar menos. Algum outro sinônimo? Vamos lá. Aborrecer. Irmão Júlio, tem a versão NVI desse texto? Se tiver, põe para nós, por favor. Que é uma versão numa linguagem um pouquinho mais atualizada. E talvez ela vai trazer um outro sinônimo para esta palavra aqui. Para nós entendermos como... versículo 26. E se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Vê a revista aí atualizada, por favor. Revista aí atualizada. O texto diz assim: se alguém vem a mim e não... Versículo 26, isso. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mesma coisa, aborrece aqui. O que ele está dizendo? Que eu tenho que, para segui-lo, preciso arranjar briga com os meus familiares? Não é isso. Não é que eu tenho que provocar confusão com os meus familiares. Claramente não é. Mas é exatamente o que a irmã Elísia falou antes e que a NVI vai dizer. A ideia é, se alguém quer ser meu discípulo e não decidir e não entender que eu preciso estar acima de tudo e acima de todos, não será meu discípulo em verdade. Porque quando Jesus fala assim, amar a pai e mãe, ele está tocando naquilo que alguns falam assim que é o mais sagrado, né? Que é o mais profundo, o mais íntimo. Uma coisa é eu me entristecer pelo problema dos meus amigos. Outra coisa é eu me entristecer pelo problema dos meus filhos. Uma coisa é eu chorar a morte de um amigo. Outra coisa é eu chorar a morte de um filho, ou a morte de um pai, a morte de um irmão. É algo muito mais profundo. Então o Senhor está pegando daquilo que é o nosso superlativo, o nosso maior, o nosso nível mais profundo de alegria, de emoção, de esperança, de ânimo, de luta, de choro. Está dizendo o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo e não me colocar acima de tudo o resto, inclusive de sua família e dele mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Percebe isso, irmão? E agora você para e pensa o quanto nós priorizamos de fato ao Senhor Jesus. O quanto de fato Ele é a primazia, o cabeça, o primeiro na nossa vida. O quanto de fato Jesus é o centro, é aquele que está acima de tudo e de todos. Quantas vezes já não brigamos com os outros irmãos, não é porque o irmão estava errado, mas é porque ele de fato teve coragem de falar uma verdade que afetava algum nosso familiar. Mas nós deixamos a situação familiar pesar mais e fomos contra a verdade do Senhor. Se alguém amar mais, olha o texto,
se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, qual é, irmãos? Honra, ou amarás o Senhor, não, primeiro mandamento com promessa, é honra teu pai e tua mãe, para que vivas por muito tempo sobre a terra. Eu sou chamado a honrar meu pai e minha mãe, e nisso até tem promessa. Porém, Deus diz que eu não posso amá-los mais do que a Ele. Meu pai não é Deus, minha mãe não é uma deusa, só há um Deus. Ouve, ó Israel, o texto de ontem: o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Por isso, amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma. Não é nessa ordem necessariamente, mas são estes os níveis que Jesus fala lá em Marcos. Então, ele diz assim: se alguém não aborrecer a seu pai e sua mãe, sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui a gente começa a considerar como eu estou sendo um discípulo de Jesus. Será que eu sou de fato discípulo de Jesus? Porque ele é taxativo, não pode. Ele me diz assim: ainda não é. Quer dizer, é mais ou menos. Não, ele diz: não pode. E aí eu preciso olhar para mim, não para os outros. Eu preciso me colocar diante do espelho. E o espelho não é aquele de vidro, né? Mas é o espelho da palavra do Senhor. E olhar se nesse espelho eu estou parecendo como um discípulo de Jesus, ou estou parecendo apenas como um homem comum. Eu estou parecendo com uma discípula de Jesus, ou me pareço como outras mulheres que há por esta terra? Porque nós estamos falando sobre sabedoria na vida espiritual. Falamos por 2 dias sobre oração. Mas a oração não é uma exclusividade dos cristãos. Os irmãos entendem isso que estou dizendo? Só são os cristãos que oram? Não. Os budistas oram. Xexenoé ora. Na Umbanda ora. Na Quimbanda ora. Na santeria oram. No espiritismo oram. Os mormons oram. Todo mundo ora. Até os ateus oram. Oxalá que o universo se revele, que a fórmula resulte para eu descobrir de onde veio tudo. Todo mundo ora. Estou sendo genérico aqui, claro. Então, a oração não é exclusividade do cristão. Porém, o que diferencia o cristão do não cristão são 2 coisas a respeito da oração. A primeira coisa é para quem ele direciona a sua oração. Nós oramos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Nós oramos àquele que se diz: eu sou o que sou. Nós oramos para aquele que criou os céus, a terra, aquele que era, que é e que há de vir. Nós oramos para Jesus, em quem Hebreus diz, no livro de Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós oramos ao único Deus verdadeiro, e essa é a minha fé, sem sombra de dúvidas. Segunda coisa, não apenas que eu falo com Deus, mas é que eu entendo quem é esse Deus a quem eu estou buscando. E aqui é onde está o problema. Porque infelizmente algumas vezes nós não entendemos quem é ou quem é esse Deus a quem estamos buscando. A Bíblia fala no Antigo Testamento, o Senhor diz o seguinte: este povo me adora, mas de lábios para fora, porque os seus corações estão distantes de mim. E
quando nós lemos isso, fala assim, o povo de Israel era um povo duro. Mas agora eu quero que você venha para o nosso tempo e pare e pense, a partir desse texto que nós lemos, sobre colocar Jesus como a prioridade número 1. A pergunta é, será que nós temos agido assim? Ele é de fato o número 1? Ou ele é o número 1 para algumas realidades? Já outras coisas eu posso fazer. Ele é o número 1 quando se trata dos outros, mas quando é a respeito de mim mesmo e da minha casa, as coisas são diferentes. Quando é para os outros, tem que seguir a Bíblia, irmão. Mas quando é para mim, da minha casa, não é assim. Cada caso é um caso. Espera, não é bem assim. Como que eu costumo viver? Porque nós vamos orar e orar muito, mas sem o entendimento de quem Deus é, nós continuaremos meninos na fé. E a meninos não se pode dar alimento sólido, senão você engasga a criança. Tem aí o pequeno Gabriel, 1 ano e 3, vai fazer 1 ano e 4 agora, em janeiro. Se você der a ele comida sólida, imagina pegar e dar buchada para ele, por exemplo, torresmo. Imagina o que você vai fazer na criança, fazer um estrago no estômago dela. E o Senhor quer nos chamar, quer nos levar para níveis maiores do conhecimento e da intimidade com Ele. Esses níveis começam com a nossa volta à oração, mas não apenas à oração, mas ao entendimento correto de quem ou com quem estamos falando, com quem estamos lidando. Porque nós chamamos Jesus de Senhor, mas quem é Senhor? O que essa palavra significa? Quando nós vivemos na correria do dia a dia, o Senhor ficou muita coisa, genérico. Boa tarde, Senhor. É um senhor qualquer que você encontrou, um homem qualquer. Boa tarde, Senhor. Encontrei, saudei e eu não o reconheço como autoridade, mas por questão de respeito eu digo Senhor e passei e fui embora. Mas quem é Senhor? Qual é o sentido de Senhor na Bíblia Sagrada? Senhor é dominador, Senhor é absoluto, Senhor é aquele que manda, o único que tem poder na mão é o que é o Senhor. E o nosso Senhor é Jesus. Só que esse nosso Senhor, Ele não é o Senhor da imposição, Ele é o Senhor da comunhão. Quando Jesus nasce, a Bíblia fala que Herodes, que reinava na região, fica sabendo que nasceu o rei dos judeus. O que ele faz? A palavra do Senhor diz que ele convoca soldados para matarem crianças. Covardia, né? Dos 0 aos 2 anos. Ele promove uma matança, um infanticídio coletivo na cidade de Belém e nos arredores daquela cidade. Por quê? Porque ele diz assim: eu sou o Senhor, sou eu mando aqui e ninguém mais pode mandar. Se alguém tentar, eu vou matar, nem que for uma criança. Só que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele não matou ninguém. Antes, pelo contrário, sendo o Senhor do universo, Ele está diante de Pilatos para falar assim: tu não sabes que eu tenho o poder para te libertar ou para te mandar prender? Jesus falou assim: tu não terias poder algum se do céu não te fosse dado. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, Ele mandaria agora uma legião de anjos. Ele diz mais o seguinte: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. O Senhor dos Senhores, Ele não mata, Ele não oprime, Ele morre. Mas morreu por quê? Para ter comunhão. Então Ele não é o Senhor que reina por imposição, Ele reina por comunhão. Agora eu, que sou povo de Deus,
não entendo que essa comunhão a que sou chamado, eu não sou igual. Nós não somos iguais com Jesus. Ele é eterno e nós mortais. Ele é santo e nós pecadores. Ele é perfeito e nós errantes. Ele é tudo e nós, como disse Abraão, pó e cinza. Eu não sou igual a Deus. Só que na caminhada da vida eu vou esquecendo isso. E aí eu vou desprezando os princípios da palavra de Deus. E aí eu vou orar. Eu vou orar. Só que eu esqueço aquilo que Samuel disse para Saul. Os irmãos conhecem a história. Saul foi ungido rei. Passou um tempo. Começou a perder popularidade. Ficou preocupado. Foi à guerra. Samuel não vinha. Ele decide sacrificar. Ele descumpre um mandamento. Ele quebra um princípio. Ele queria dizer assim: eu sou o rei, então eu também posso fazer o trabalho sacerdotal. E Deus dividiu as coisas para dividir poderes. Por isso que na guerra não pode ter ninguém com poderes absolutos, que manda sozinho. Eu sou pastor aqui, mas se eu começar a agir de qualquer forma, tem uma comissão no campo, tem um pastor presidente falando assim: pastor Benício, não é assim não, está errado, o senhor tem que fazer diferente. Não tem poderes absolutos. Deus divide, distribui poderes. Saul sacrifica, mata os animais, porque ele tinha medo que o povo fosse embora. Quando Samuel chega, assim: o que você fez? Hoje Deus podia te confirmar o teu reino, mas porque você não foi obediente, agora o reino foi tirado das tuas mãos, foi dado para alguém mais excelente do que você. Aí Samuel diz para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. O que é obedecer? Ou obedecer o quê? Obedecer os princípios da palavra de Deus. Mas acontece que na caminhada da vida eu esqueço quem Deus é e passo a me relacionar com Ele, ou a tentar um relacionamento com Ele baseado nos princípios desta terra e não nos princípios da palavra de Deus. E eu não tenho mais Ele como prioridade. Os irmãos lembram, o Senhor Jesus está falando o sermão profético em Mateus capítulo 24, 25. E a palavra fala que Ele vai dizer: como foi nos dias de Noé, também assim será naqueles dias. Como nos dias de Noé casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E Noé e sua família entraram na arca e escaparam. O que esse texto quer dizer? Que a vida corre e as pessoas vão vivendo na normalidade. E nessa normalidade se esquecem de Deus. E se esquecendo de Deus quer dizer, deixam de colocá-lo como prioridade. E aí quando Ele não é mais prioridade, a vida dele também não está mais dominando sobre nós. Se a vida de Deus não domina sobre nós, alguma coisa domina. O que é perigoso. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, e suas irmãs, e seus irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor nos chamou para ser é discípulos dele. E nós precisamos seguir ao Senhor no seu caminho. E seguir ao Senhor passa por colocá-lo naquilo que é o lugar dele. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu parece que estou redundante. Mas o que nós estamos falando é sabedoria espiritual. E
Alguém falou assim: ao invés de pedirmos que o Senhor nos dê coisas, nos disponhamos a abrir mãos de coisas para termos a Jesus. Vou colocar em outras palavras. Algumas vezes, nossa preocupação é ter carro, casa, conforto. Preocupações até legítimas. E por causa dessa preocupação, nós começamos a deixar Jesus, o nosso Senhor, em segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Por exemplo, eu vou à igreja quando sobrar tempo. Eu vou à oração quando eu estiver com mais força. Agora estou muito cansado. Só não estou tão cansado para sentar em frente da televisão ou do computador ou para ficar conversando um monte de coisas que não vão promover edificação alguma. Mas eu quero as coisas. E eu trabalho, corro por coisas que vão ficar aqui neste mundo. Que eu não vou poder levar nenhuma moeda de 5 centavos, a mais pequena possível, comigo no arrebatamento. Porque não podemos esquecer, os testemunhas de Jeová contam uma mentira. São mentirosos. É como também os adventistas, também costumam mentir. Fala assim, não tem ressurreição. O adventismo cresce na aniquilação, né? Que a alma ela não é imortal. Morreu, há uma aniquilação da alma. Isso é confissão, não é confissão, é teologia, crença adventista, que não é muito diferente também da crença dos testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles creem que só vai ressuscitar quantas pessoas? 144 mil, né? Só que é mentira isso. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, todos. Gordos, magros, altos, baixos, brancos, negros, asiáticos, ameríndios, corintianos, flamenguistas, todo mundo vai ressuscitar. A questão é, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, o tormento eterno, o sofrimento eterno. Mas eu não vou esperar a ressurreição dos mortos para saber para que lado eu vou. Pim, pam, pum. Não funciona. Unidonite. Não. É aqui, é agora. Só que, dependendo do modo como vivo aqui e agora, dependendo das coisas que eu priorizo aqui e agora, quando eu ressuscitar, meu destino será um ou outro. O que eu estou priorizando? Quem está acima? Deus ou minha família? Deus ou meu bem-estar? Deus, e eu repito, os irmãos, prestando atenção que eu não estou dizendo obras, não é ministério, não é a pregação, não. É nossa vida com Deus. Eu e Deus, minha relação com Deus. Por que eu venho no culto? Eu não venho no culto só porque eu tenho que ir, senão vão me ver que eu não fui. Não, eu venho no culto porque eu entendo que aqui, nessa reunião pública, é uma oportunidade que tenho de dedicar um tempo exclusivo para pensar em Deus, cantar sobre Deus, falar sobre Deus e ouvir sobre Deus. Porque lá em casa também posso cantar, também posso ouvir uma pregação, tudo isso aí. Só que a atenção, ela pode ser dividida com outras coisas. Aqui o tempo ele é preparado, todo o ambiente é preparado e pensado para que tudo gire em torno de Deus. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Nem sempre é assim, infelizmente. Mas eu venho ao culto por isso. Porque é um momento que eu tenho de me aproximar mais do meu amado. Levou-me à sala do banquete e sua bandeira sobre mim, o amor.
Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Cantares de Salomão é uma canção de amor de um noivo para uma noiva e de uma noiva para seu noivo. E nós somos a noiva do Cordeiro. Só que essa noiva muitas vezes prioriza tantas coisas e deixa lá o noivo secando. Aí no tempo que sobra, ela dá para o noivo. Sim, fala, meu querido, o que foi? Mas fala rápido, tá? Porque o tempo é muito curto. É só 1h30. Não pode demorar muito não, porque eu tenho que ter outras coisas para fazer. A gente vem no culto, vem com um cronômetro já na cabeça. Tem que começar a X horas, acabar X horas, não pode passar. Deus é organizado, Deus não é desorganizado. Ele pode falar muito bem em 1h30, pode, com certeza. Ele pode falar em 5 minutos, em 1 minuto. Deus pode falar muita coisa. Mas a questão é, a minha pressa em sair daqui, e eu estou dando apenas a igreja como um exemplo, tá? Dessa prioridade a Deus. Eu tenho pressa de sair daqui, eu sempre faço esse questionamento. O irmão tem pressa de ir para casa. Vai fazer o que lá em casa? Vai dar soro na criança? Vai fazer respiração boca a boca, que está morrendo, asfixiado? Não, tem que ir em casa. Mas vai fazer o que lá em casa? É porque eu acho que assim, né? É que eu não sei, eu entendi, eu não sei. É que algumas casas de alguns irmãos é o paraíso perfeito na terra, né? É um ambiente assim, super, mega, max, plus, acolhedor, assim, prazeroso. Há uma glória de Deus já tão naquela casa que o irmão sabe que se ficar mais de 1h30 fora de casa, alguma coisa terrível vai acontecer. Ele tem que estar lá para se encher de Deus, da sua presença. Eu tenho pressa de ir embora em casa. E chego em casa, não lembro de Jesus nem mais um minuto. Nem mais um minuto. Lembro de tudo. Do Bolsonaro, do Trump, do Irã, da Terceira Guerra Mundial, da Fátima Bernardes, do William Bonner, do Cabrini, do Ratinho, do Silvio Santos. Lembro do Pelé, do Maradona. Lembro do Gugu que morreu, do Faustão que emagreceu. Lembro de todo mundo. Lembro do irmão de Jesus. Não lembro mais. Por quê? Já paguei minha cota do dia. Fui lá na igreja, fiquei lá 1h30, 2 horas, pronto. Agora Jesus, já dei minha parte, beleza, tchau. Pensa, irmão e irmã, que você tem uma namorada ou um namorado. Você está apaixonadíssimo, morrendo de amores, ao ponto que você enfrenta os perigos que forem necessários para ver esse namorado ou essa namorada. Você chega lá, na casa dela, fulano, e ela fala assim: o que foi? Deixa fazer o quê? Fala rápido, vai. Não, eu vim te ver. Tá bom, já me viste, pode ir embora já, tchau. Não, calma aí. Cheguei agora, vamos conversar, como você está? Estou bem, obrigado. Mas fala mais. Não tem mais nada para falar, não. Muito obrigado. Vamos conversar. Olha só, é o seguinte. Já. Tá bom, olha. Tá bom, pode falar, estou ouvindo, pode falar já. Você tem, assim, você fica à vontade em falar alguma coisa com essa namorada, essa namorada? Eu não ficaria. Para mim era assim: você é um chato. Está enchendo minhas paciências. Por favor, vá embora. Não me incomoda mais. Parece um exagero, né? Mas todos os dias, o nosso Pai Celestial está disposto a falar conosco, a ter comunhão conosco. Todos os dias, esse nosso Jesus maravilhoso está disposto a andar conosco, a nos ouvir. Para ir para um terapeuta, você paga 50, 70, 100, até 500 reais por hora para ele te ouvir. E só vai te ouvir. Fala, e agora, doutor? Não,
que você acha do que você falou? Sim, o que você acha do que você falou? Jesus, Ele não só quer nos ouvir, Ele nos entende bem, sabe do nosso coração, das profundezas, e mais do que isso, nos ama com um amor infalável, diria meu amigo, indizível, um amor inexplicável. Só que eu tenho um tempinho para Ele. Fala aí que está correndo tua hora, tá? Se alguém não... Eu vou ler esse texto várias vezes, porque eu quero que ele nos perturbe, te perturbe, sabe, te assombre, que você sonhe com esse texto. Você acorda, Senhor, eu te amo. Isso. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e faz o quê? Me segue. Ele não obrigou. Disse quem quiser. Se quer vir, venha. Mas lembre-se que venha disposto a negar quem você é. A negar o teu conforto, o teu querer, o teu desejo. Eu não sirvo de exemplo para os irmãos. E falo isso com consciência de quem sou diante de Deus. Não sirvo. Mas me permitam voltar aqui um pouquinho no tempo e fazer um compartilhamento pessoal. Já falei em outras ocasiões. Quando estava em Angola, e o Senhor Deus me convenceu a sair de Angola e vir ao Brasil, minha situação social não era das melhores, mas também não era das piores. Eu era um jovem, menino novo, que conseguiu um emprego numa empresa muito boa, numa função simples, mas que, por trabalhar de Deus, foi se envolvendo com níveis, com acessos de diretoria e outras coisas mais, que no dia em que eu fui apresentar minha carta de demissão para o meu então chefe, numa quarta-feira, ele disse assim, falei, olha, fulano, eu vim te agradecer, muito obrigado por tudo que eu aprendi contigo, de fato aprendi muito contigo aqui, nesses 3 anos, quase 3 anos e meio, mas meu tempo aqui na empresa terminou, eu estou saindo da empresa. Por que? Ele me perguntou. Aconteceu alguma coisa? Houve alguma situação? Eu disse, não, aqui está tudo bem com os meus colegas, todo mundo me trata muito bem, com muito respeito, mas é que eu preciso sair, porque eu vou estudar. Você já estuda aqui? Eu disse, sim. Mas você já estuda? Eu disse, sim. Você estuda na faculdade de economia? Eu disse, sim, eu estou na faculdade de economia. E você vai sair por quê? Eu disse, não, eu vou fazer teologia. Teologia? Para ser padre? Eu disse, não. Se ser alguma coisa, talvez serei, sei lá, pastor, alguma coisa assim, mas não padre, né? Porque eu sou cristão. Lá em Angola fala cristão, o pessoal sabe que é evangélico, né? Aqui fala evangélico, lá falou cristão. Ainda que os católicos também sejam cristãos, mas lá fala cristão, é a divisão entre católicos e cristãos. Enfim, falei, não, eu sou cristão. Ele disse, você vai estudar onde? Eu disse, eu vou ao Brasil. Brasil? Conversa. Você vai lá, mas é para ver as morenas lá em Copacabana, lá. Você vai lá para ver as morenas lá. Eu falei, não, eu vou estudar mesmo. Mas teologia? Eu falei, sim. Ele disse, ouve, Benício. Você não é dos meus trabalhadores que nós temos no departamento. Porém, eu vejo o teu esforço, tua vontade de aprender, de crescer, tua disponibilidade para fazer as coisas.
Às vezes coisas que não tem a ver com a tua tarefa, você vem e faz sem reclamar, sem perguntar por que eu. Você vem e aceita o desafio que sempre, às vezes, eu fiz alguns testes contigo, você sempre, nunca falou assim, não, não é para mim, não é minha área. Sempre foi fazendo. O nosso departamento está vendo uma mudança na empresa. O departamento que eu pertencia, o departamento de clientes. O departamento de clientes estava subordinado à direção comercial. E essa direção comercial iria sofrer uma mudança. Então deixaria de ser apenas a direção comercial. Teria a direção comercial, direção de apoio ao cliente, que é o DAC, que existe até hoje lá. E 2 nomes, ele dizendo, né, estão na lista para serem os diretores, né, dessa nova direção. Eu e a Lorena. A Lorena era chefe do departamento de lojas. E ele, o Humberto, era o chefe do departamento de clientes. Hoje ele é diretor na empresa. Caso de fato eu venha a ser diretor, não vá não, rapaz. Você veio muito longe. Trabalhamos muito. Eu vi teu esforço. Você é um menino bom. Fica aqui. Há um estatuto na empresa que rege que só pode exercer cargo de chefia, seja de setor ou de departamento, quem já tem a licenciatura concluída ou o bacharelato. Você não tem ainda, mas se de fato mudar, a secção pré-pago que você está, vai para departamento. E o nome que eu tenho para indicar é o seu, porque começou contigo a Maria Luísa. A Maria Luísa saiu, ela ganhou uma bolsa para estudar, fazer um curso pela Halliburton nos Estados Unidos, alguma coisa assim, depois da graduação, e ficou lá eu, que era um step. Maria Luísa era uma menina assim, brilhante, uma moça muito inteligente. Ela se formou em mecatrônica. Aí, lá mesmo em Angola, né, depois ganhou essa bolsa para ir lá para os Estados Unidos. Aí ele disse, você é a pessoa que eu vou indicar, mas não pode sair, rapaz, fica aqui, porque se você ficar, você vai comigo lá, eu vou puxar você. Pensa, eu tinha acho que 23, sei lá, 23, 24 anos. Eu já não lembro bem que idade eu tinha. Eu sei que foi em 2010. Nós estamos em 2020. Esse ano vou completar 34. Então eu tinha 24 anos, é isso? 24 anos, acho que é isso. Um jovem de 24 anos falando para ele, não sai. Quanto que você ganha? Eu disse, eu ganho X. Rapaz, o salário vai aumentar. Vai pelo menos quase triplicar. Como chefe do departamento, você vai receber o carro da empresa para você usar. Eu usava um carrinho, um Suzuki Jimny, um pequenininho. Mas era quanto vezes de trabalho, né? Eu não ia com ele em casa. Mas chefe do departamento tinha um carro atribuído. Na época, 2010, era o Kia Sorento. E isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu falei, na minha cabeça, falei, Jesus Cristo, o Senhor me convenceu a sair, eu já aceitei. Agora eu chego aqui, começar a ouvir essas propostas assim, Senhor. Facilita para mim, ó Deus. Manda ele falar assim, já vai tarde, vai embora mesmo. Vai tarde já. Ele não recebeu minha carta de demissão. Falou assim, Benício, volta com a tua carta de demissão, fala com os teus pais, explica o que eu te falei, depois, na segunda-feira, vem falar comigo. Isso foi numa quarta-feira. Irmãos, foi difícil aceitar o desafio de Jesus, falar assim, sai de Angola e vai onde eu estou te mandando. Porque para mim não tinha nada a ver, estava muito bom lá em Angola. Namorada nova, estava com a Loli desde 2009, começamos a namorar 19 de agosto de 2009. Não esqueça a data, eu tenho toda a data gravada na cabeça. 19 de agosto foi o começo do namoro. A apresentação do namoro foi no dia 11 de janeiro de 2013. 2014, dia 14 de janeiro foi nosso noivado. 15 de janeiro de 2015, nosso casamento. Isso, tenho tudo na cabeça, tudo gravadinho as datas, certinho. Por isso aí eu não vou apanhar em casa nem deixar a mulher brava, graças a Deus. Tinha ganhado um terreno da minha avó, comprado outro com o dinheiro que minha mãe também me deu. Falei, tá bom aqui, você dá Angola para quê? Para ir aonde? Aqui Angola tá bom para mim. Foi aonde? Já aceitei, falei, sim, eu vou sair. Cheguei aqui, porque não vai, tem isso e aquilo. Eram tudo promessas apenas. Promessas. Mas muito do que ele falou, de fato aconteceu. Ele é o diretor na empresa e uma série de coisas lá.
Eu fiquei o resto da quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado perturbado. Falei, Jesus, me ajuda. Mas como assim? Eu quero sair. E agora essa conversa, Jesus. Puxa vida, Senhor. Não faz isso comigo, Jesus. Me dá uma força aí, Senhor. No domingo fui no culto. Não foi a pregação, foi o hino das crianças. Cantaram assim. Uma cançãozinha de Angola. Estou cansado de esperar. Saudades, saudades. Vai ficar muito alta a nota. Estou cansado de esperar. Saudades, saudades. Mas eu aguardo até Jesus voltar. Somos crianças à flor do amanhã, do amanhã. Somos crianças à flor do amanhã. Aquele hino me levou anos atrás, quando eu cantava a mesma canção. E tudo que eu queria era Jesus. Eu não sabia de emprego, de trabalho, de dinheiro, de carro. Eu era criança na igreja. Eu só queria Jesus. Só Deus, 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 Deus. E lembrei e falei, puxa vida. Desde cedo eu dizia que queria Deus. Agora ele falou sim para mim. E veio uma proposta. Não, eu vou dizer sim para ele. Segunda-feira vou lá com a minha cara e falar assim, Humberto, muito obrigado. Mas aqui a minha carta, estou saindo. De aviso prévio. E eu vim para o Brasil sem saber o que seria, como seria. E até aqui estou. Deus tem me mantido muito bem, por sinal. Deixei pai, mãe, deixei, por assim dizer. Repito, eu não sou exemplo para os irmãos, não sirvo como exemplo para os irmãos. Porém, eu sei o quão valoroso é colocar Cristo como prioridade. Porque Ele nos faz viver novas realidades espirituais com Ele. Novas realidades espirituais com Ele. Porque Ele é o primeiro, Ele é o centro. Fique em pé, por favor. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele é o nosso Deus, é nele que está a vida. Não troque as prioridades. Aqueles que priorizam ao Senhor, o Senhor sempre os priorizará também. Ame ao Senhor e renova a sua paixão por Ele. Quando Jesus fala, a igreja que está em Apocalipse, na cidade de Éfeso, fala assim, olha, há coisas boas no vosso meio, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. O primeiro amor, sabe, quando a gente estava cheio de gás e de gozo de ir à igreja, de cantar, de limpar banheiro, de varrer o chão, de tirar teia de aranha, de subir no teto, de fazer as coisas para Jesus, ainda que ninguém estivesse vendo. Esse amor não pode se apagar dentro de nós, porque o amor dele por nós não apagou-se, não se diminuiu. Mas Ele nos amou tanto que deixou o céu, deixou a glória e veio à terra e morreu por nós. Morreu no nosso lugar. Tomou as nossas culpas, as nossas dores. E fez tudo isso para nos elevar do charco de lodo para uma posição de honra, que é de filhos e filhas de Deus. Então, renovemos o nosso amor pelo Senhor. Pelo Senhor. O que formos fazer, como formos fazer, aonde formos fazer,
lembremos, nós estamos a fazer tudo aquilo por causa daquela que nos amou primeiro e que é o alvo do nosso amor. Glória a Jesus. Nós vamos orar e amanhã, a partir das 8 horas, estará conosco aqui pastor Luciano Secom, falando sobre sabedoria para a vida familiar. E nós cremos que Deus vai usar muito ele para nos abençoar a partir da palavra de Deus, para que tenhamos uma vida familiar saudável e edificada nos princípios da palavra do Senhor. Eu fiquei muito feliz quando vi a irmã Lina entrar aí. Deus abençoe a senhora. Quase um mês longe. Eu mandei o WhatsApp, tentei ligar, mas a senhora faz falta aqui no nosso meio. Não recebeu, não faz mal. A senhora está bem. Amém. E nós estamos felizes em vê-la de novo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Eterno Pai, Tu és o nosso amor. Sim, Senhor. Ainda que às vezes nós não lembremos disso, ainda que às vezes o nosso comportamento não demonstre isso, ainda que às vezes as nossas palavras não testemunhem disso, ainda que às vezes os nossos pensamentos não sejam dominados por essa verdade, mas Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amor, Senhor. E nós Te amamos porque Tu nos amastes primeiro, nos amastes que nos permitistes nascer, mas não apenas nascer e viver sem esperança, de qualquer jeito nesse mundo, mas a Tua graça, a Tua salvação nos alcançou e nos tornou filhos e filhas. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Sim, Jesus Cristo, nós Te amamos, Senhor. Nós queremos renovar os nossos votos de união, de unidade, de entrega contigo, ó Pai. Tu és o nosso amor. Na verdade, nada mais deve importar fora de Ti, porque sem Ti tudo o resto perde a graça. Sem Ti não há mais esperança. Mas mais do que isso, sem Ti não há verdadeiro amor. A Tua palavra diz que o amor é este que dá a vida em favor dos seus irmãos. E o Senhor morreu como unigênito, mas morreu para deixar de ser o unigênito e se tornar o primogênito. Oh Cristo Jesus, nós Te amamos. Espírito Santo, trabalha em nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas obras. Trabalha em nós, para que seja renovado em nós o amor ao Senhor. E quando nos prostrarmos para orar, oraremos não porque apenas precisamos, mas oraremos porque Te amamos. Quando nos prostrarmos para cantar, cantaremos não apenas porque gostamos, mas cantaremos porque Te amamos. Quando nos prostrarmos para chorar, para calar, para fazer ou deixar de fazer, nós faremos tudo isso, não apenas porque podemos, mas porque Te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amares primeiro. Espírito Santo, renova em nós o primeiro amor. Senhor, não deixa apagar esta chama que nos move, que nos envolve e nos faz Te desejar cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te damos graças por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atenção. E lembre de Cristo quando chegar em casa. Lembre de Cristo quando você acordar pela manhã. Lembre de Cristo quando estiver trabalhando, quando for almoçar. Lembre de Cristo. Lembre de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação
e a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela terra. E juntos, com alegria, dizemos amém. Saúde o seu irmão.